Bem, nós vimos recentemente a evolução dos modelos de administração pública adotados aqui no Brasil. Vimos também uma evolução cronológica, uma linha de tempo com fatos, tá, que marcaram a passagem de um modelo para o outro ou a tentativa de se adotar um modelo e que essa tentativa foi frustrada, tá? Aí nós tivemos dois marcos importantes nessa linha de tempo. Um foi a passagem do patrimonialismo para a burocracia por meio da criação do DASP no governo lá de Getúlio Vargas, na era Vargas, né? Aí em 1936, 8, eu sempre esqueço. Vimos também a criação do Ministério da Administração e da Reforma do Estado em 1994, governo Fernando Henrique, tá? Conduzido pelo então ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Tá? O Luiz Carlos Bresser Pereira se inspirou nos modelos no modelo britânico da Margaret Thatcher e trouxe para o Brasil uma ideia de um Estado mínimo, né? Um Estado mais estratégico, formulador de políticas e de estratégias, e com o processo que a gente vai ver agora, um processo de descentralização, enfim. Então, os dois marcos, né? 1936 e 1994, as duas grandes passagens, né, do modelo patrimonialista para o burocrático, 36, e o modelo burocrático para o modelo gerencialista. É evidente, né, é interessante deixar isso bem claro, que não houve uma ruptura. Um modelo entrou e apagou tudo aquilo que ocorria anteriormente, né? O nepotismo, a corrupção prevalece até hoje, né? A burocracia, por mais que ela tenha sido por mais que tenha sido adotado, o gerencialismo em substituição ao modelo burocrático, essa estrutura burocrática, né, dentro da máquina pública, ela ainda prevalece, uma vez que a própria Constituição de 88, que foi tipicamente burocrática, né, ela molda uma série de ações hoje do poder público. Então, não há ainda um desprendimento dos imperativos burocráticos, tá? O que a gente vai começar a estudar na próxima semana vai ser a estrutura governamental. A gente vai entender como é a estrutura atual do Poder Executivo Federal, como ele se organiza em termos de estrutura, e a gente vai ver também como ele gerencia essa estrutura, né? Conecta a estrutura com as pessoas, tá? Tem um estilo de gestão que é tipicamente burocrático dentro daqueles preceitos, tá? E a gente vai futuramente ver o modelo estrutural de gerência pública ao pé da letra, o que se aplicou lá fora, na Nova Zelândia, na Austrália, na Inglaterra, né, nos países centrais, países mais desenvolvidos, que conseguiram efetivamente um Estado menor, um Estado menos oneroso, e um Estado que atende efetivamente às demandas da sociedade. A nossa situação ainda está muito híbrida. A gente tem uma estrutura que ela conserva traços da burocracia e com alguns itens do gerencialismo. Nós temos hoje uma estrutura que ainda conserva traços burocráticos. Então a gente vai estudar
essa estrutura, como ela se modela, né? E para que a gente consiga entender essa estrutura existente nos novos tempos, vamos dizer assim, nós precisamos entender alguns conceitos. São conceitos tranquilos de serem assimilados, mas que a gente precisa. Vocês já ouviram falar, provavelmente, nesses conceitos, até mesmo em disciplinas do curso de administração, e a gente vai, para poder entender o corpo, né, a forma que o governo atende a sociedade no que tange a estrutura, a gente precisa entender esses conceitos aqui. Tá? Então, o primeiro conceito que a gente precisa assimilar é o conceito de administração direta e indireta. Por quê? A administração pública, né? Esse conjunto, se fala em órgãos e pessoas, não é só um conjunto de órgãos, tá? Tem órgãos e entes, tá? Órgãos seriam os departamentos, né? As caixinhas que estão ligadas, subordinadas ao Poder Executivo. E os entes são entidades, né? Empresas que não estão subordinadas porque elas são autônomas, mas elas, de certa forma, guardam um vínculo com o Poder Executivo. Então, a gente precisa entender esse conceito de administração pública direta e indireta. O que seria administração direta? Né? É o próprio Poder Executivo realizando as atividades administrativas. Tá? Vou dar um exemplo, a FEMAI. Tá? Ela está subordinada, olha o conceito de subordinação aí suscitando, né? Subordinada à Secretaria Adjunta de Ensino Superior, que está subordinada à Secretaria de Educação, que está subordinada ao Poder Executivo. Então, a nossa instituição, ela pertence à administração direta. Por quê? Que é o próprio Poder Executivo que está exercendo a atividade. Ele é responsável. Tá? O CNPJ, quer dizer, a pessoa jurídica, a entidade que presta esse serviço, é o Poder Executivo. Tá? Então, a administração direta é quando o Poder Executivo executa as atividades administrativas. Tá? Dei o exemplo da FEMAI, mas a gente pode mais, sei lá, ver lá a fiscalização tributária, tá? O que mais que a gente pode imaginar lá? A própria educação básica, né? O Poder Executivo que está lá na ponta, ok? Então, hospitais, postos de saúde, eles podem, não são todos, tá? Eles podem estar subordinados ao secretário de saúde, que está subordinado ao Poder Executivo, tá bom? Então, o conceito de administração direta. Administração direta é o Poder Executivo lá na ponta prestando serviço, né? Eu costumo dizer que aquele indivíduo que faz o combate ao Aedes aegypti é o Poder Executivo lá na sua casa, né, jogando aquele pozinho para erradicar o mosquito da dengue. Poder Executivo, aquilo ali é administração direta trabalhando. Tá? Agora vamos entender a indireta. A indireta, aí existe a criação de uma pessoa jurídica e a ela atribui titularidade e a ela atribui também a execução de um serviço público. Tá? A direta é o Poder Executivo com o seu CNPJ se responsabilizando pela execução da atividade. Como ele se viu muito sobrecarregado, ele pode, né, criar uma entidade dotada de personalidade jurídica, ou seja, ela vai responder pelos seus atos,
tá? Não é o Poder Executivo. Quem vai responder é o presidente da Petrobras, não é o governo, não é o presidente da República, não é o ministro das Minas e Energias. Quem responde é o presidente da Petrobras por qualquer ato que a Petrobras adotar lá na sua administração. Isso é o exemplo da administração direta. O governo, o poder executivo, não se sentiu confortável em ir lá explorar petróleo. Aí o que ele fez? Ele criou uma empresa, tá? No caso é uma sociedade de economia mista, a gente vai ver futuramente o que significa isso, mas ela o governo é majoritário na participação, tá? Ou então vamos a outro exemplo, o governo quer distribuir SEDEX, é um direito que ele tem, ele acha aquele serviço estratégico e ele faz a distribuição do SEDEX via Correios. Correio é uma empresa pública. A empresa pública é 100% do Estado. Tá? Então, o Poder Executivo não se sentiu confortável em exercer essa atividade. O que ele fez? Não, eu vou criar uma empresa. Essa empresa vai fazer essa prestação de serviço, mas essa empresa vai ser autônoma. Ela vai ter autonomia, vai ter responsabilidade, ela vai responder pelos seus atos, ela vai ter personalidade jurídica. Tá? Ela vai ser uma pessoa jurídica distinta do Poder Executivo, mas tendo uma vinculação com o Poder Executivo. Então, vamos só resumir. A administração direta, o Poder Executivo realizando as atividades. Ele, diretamente, né? A própria palavra já nos leva a essa percepção. E a indireta é quando ele cria uma pessoa jurídica, tá? Aqui, a pessoa jurídica é o Poder Executivo. Aqui, a pessoa jurídica, ela tem lá, é uma outra entidade que eu criei, certo? Eu crio uma pessoa jurídica e a ela atribuo a titularidade e a execução de um serviço público. Vou dar um exemplo da fundação, antes, né? A FEMAIS era da FUNEMAC. A FUNEMAC era uma fundação pública, tá? Que o governo municipal criou para quê? Deu a titularidade à execução de um serviço lá, que era a educação, inclusive a educação superior com a FEMAIS e outras atribuições lá da fundação. Então, é uma forma de você estruturar a máquina pública, tá? Você pensa, bom, eu vou executar, então vai ser pela administração direta. Eu vou descentralizar, né? Eu vou criar uma entidade, uma pessoa jurídica distinta. Então, tá? Esses dois conceitos, eles são conceitos fundamentais para a gente entender a máquina. Tá? Em função disso aqui, tá? A gente caminha para os conceitos de centralização, descentralização, concentração, desconcentração, subordinação e vinculação. O que é centralização e descentralização? Tá? A centralização é quando eu, Poder Executivo, centralizo as atividades sob a minha responsabilidade. Tá? Então, quando eu centralizo em torno o Poder Executivo centralizando as atividades, ele não pensou na administração indireta. Tá? Aí, quando eu descentralizo, é porque eu estou criando estou entregando a uma outra empresa a atribuição desse serviço. Não é? Eu já deixei de exercer essa atividade e quero que uma empresa criada por mim exerça essa atividade. Então, quando eu centralizo, eu estou
pondo a atividade dentro da administração direta. Quando eu descentralizo essa atividade, significa dizer que eu estou criando uma entidade da administração indireta, tá? Um outro conceito, né, depois da centralização e descentralização, é a concentração e a desconcentração. Aí, esse conceito, eu até deixei ele aqui, ó, bem vinculado à administração direta, porque é um ato específico da administração direta. Concentrado sou eu, Poder Executivo, né, 01, exercendo a atividade. Tá? Eu estou na administração direta, extremamente concentrado no Poder Executivo. Só que eu percebo que eu não dou conta de todas as atividades e eu começo a desconcentrar. Tá? Não confundam com descentralizar. Quando eu descentralizo, é que eu estou entregando para uma outra entidade, ainda que pública, tá? Mas pode ser privada também. E quando eu desconcentro, eu continuo sob a minha responsabilidade. Eu só estou criando um órgão para exercer aquela atividade. Exemplo, eu tenho lá tem lá uma secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, o secretário de Educação chegou a um determinado estágio lá de concentração, né, que ele se sentiu sobrecarregado, ele criou as secretarias de ensino superior, criou uma secretaria de qualificação profissional, né? São subsecretarias ou secretarias adjuntas que elas vão, tá, assumir a execução de determinadas atividades que eram até então de responsabilidade do secretário, mas que ele resolveu fazer o quê? Uma desconcentração, criando órgãos. Tá? Então, para facilitar, deixa eu achar aqui uma caneta colorida, para facilitar o entendimento que a centralização e descentralização, ó, centralização é na administração direta, eu centralizo no Poder Executivo. Tá? A descentralização tá vendo aqui o eu estou criando uma entidade. E a desconcentração, eu estou criando o quê? Um órgão. Tá? Quando eu crio um órgão, que eu desconcentro, né? Criei lá um departamento, uma secretaria, uma subsecretaria, eu desconcentrei. Se eu desconcentrei, eu criei uma subordinação. Tá? Uma subordinação, o órgão Secretaria Adjunta de Ensino Superior do nosso município está subordinado ao secretário de Educação. Ele fez uma desconcentração, porque ele estava se sentindo sobrecarregado, desconcentrou, criou um outro órgão chamado Secretaria Adjunta de Ensino Superior, tá? E essa secretaria ela está subordinada a ele, que por sua vez ele está subordinado ao Poder Executivo, ao prefeito da cidade. Então é um conceito de subordinação. Tá? Quando eu crio uma entidade, por exemplo, a Petrobras, criei a Petrobras. A Petrobras, ela não está subordinada. Por quê? Porque ela não depende das ordens do presidente da República, nem do ministro das Minas e Energia. Ela tem autonomia, ela é uma pessoa jurídica distinta. Então, a vinculação é um conceito, né, vamos dizer, mais brando. O Ministério das Minas e Energia, né, tem uma certa
está ali de helicóptero sobre a administração da Petrobras, né? E o presidente da Petrobras tem um certo relacionamento com esse ministro, que a gente vai chamar isso de vinculação. Tá? O ministro pode sim, ele inclusive participa, ele tem uma cadeira no Conselho de Administração, para participar, opinar, para dar ordens também. Mas quem vai se responsabilizar por qualquer ato é o presidente da Petrobras. Tá? No caso da subordinação, quem vai responder é o executivo. Tá? Então, os conceitos, né, eles são interessantes para articular essa capacidade de você decidir numa gestão pública, decidir por uma centralização ou por uma descentralização. Quer dizer, o que é mais importante? Ficar no poder, a FEMAIS, ficar no poder executivo, ou é melhor transformar a FEMAIS numa fundação, numa empresa pública, numa autarquia, numa sociedade de economia mista? Não é? Isso, se eu decidir, eu estou descentralizando. Hoje, ela está centralizada no Poder Executivo, tá? Ela está centralizada, e aí a FEMAIS, né, ela é um exemplo de desconcentração. Por quê? Porque o secretário de Educação criou a Secretaria Adjunta de Ensino Superior, que tem lá a FEMAIS como um órgão, tá? Com dotação orçamentária e tudo. Tá? Então, houve uma desconcentração. A FEMAIS, ela é subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela é um órgão que guarda a subordinação, ela depende, quem responde pela FEMAIS, no fundo, vai ser o prefeito, tá? Porque você vai levando a cadeira de subordinação e ele é o responsável pelo Poder Executivo. E a FEMAIS está subordinada a ele. Diferente de uma vinculação. Se eu pegasse a FEMAIS a partir de amanhã será uma pessoa jurídica independente. Ela vai ter a personalidade jurídica dela, né? De direito público ou de direito privado, que é uma outra coisa que a gente precisa entender também. Né? Ela vai ser vinculada ao prefeito, né? Ao Poder Executivo, ou vinculada a uma secretaria, quer dizer, mas não vai ser subordinada. Por que ela não vai ser subordinada? Porque ela é autônoma. Eu estou criando uma pessoa jurídica distinta. Tá? Então, meus amigos, esses conceitos, eu queria que vocês, tá, com esse vídeo, entendessem bem isso para os próximos encontros, que eu vou esmiuçar aqui a administração direta, né? Por exemplo, o Ministério, as secretarias, os conselhos, né? As agências, aqui ó, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, a sociedade de economia mista. Tudo isso a gente precisa entender a proposta de cada uma, né? Mas antes de nós irmos até a estrutura como um todo, a gente precisa conhecer isso, tá? E é lógico que eu vou, à medida em que for evoluindo os conceitos, isso aqui eu posso voltar tranquilamente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham lá, que vocês assistam o vídeo, assistam 3, 4 vezes para vocês entenderem esse conceito, tá? Aí dê um joinha e um like, não é isso que se fala? Aumenta o like, dê um joinha, enfim. Fui!